Vamos iniciar mais uma montagem juntos. Dessa vez vamos montar o armário Julie, da Polyman Móveis. Lembrando que, qualquer informação adicional que precisarmos, podemos recorrer ao manual que está impresso dentro da embalagem. Vou abrir aqui, separar as minhas peças e já retorno com vocês. Para dar início à nossa montagem, já separei aqui a peça número 1 e a peça número 2, os pés e os parafusos I, que é o parafuso um pouquinho maior que tem, para fazer a fixação dos pés aqui na nossa base do armário. Serão divididas a base em duas partes, depois será feita a união. A base do nosso armário vai ficar assim, uma parte, a parte maior, com 4 pés, divididos sendo 2 na ponta, 1 no meio e 1 nessa ponta, e a base menor com 3 pés. Observe que esse aqui sai um pouquinho para fora, porque ele vai apoiar na outra base. E aqui temos também a furação para colocar as cavilhas, e depois vamos fazer a fixação com uma chapinha aqui por baixo. Vamos observar que vem 2 tamanhos de cavilha. Vamos pegar a cavilha maior para fazer a união da base. Após colocar as cavilhas, nesse passo vamos colocar as chapinhas metálicas utilizando o parafuso B. Isso vai fazer a união das duas bases. Já fixei as duas chapinhas utilizando o parafuso B e agora através das cavilhas vamos fazer a fixação aqui para poder fazer a união delas. Após fazer a união, utilizando as cavilhas, vamos fazer a fixação aqui da chapinha, travando uma base com a outra. E olhando de baixo, nossa base do armário ficou assim. Vou virar agora para dar continuidade na montagem. E agora, para dar início ao passo 2, vamos fazer a fixação das peças 5, 4, 7, 6 e a peça número 3 na nossa base do armário. Vamos utilizar agora os parafusos A. E uma dica legal para identificar essas peças é a seguinte: na parte de baixo vai ter furação para parafusos e na parte de cima delas vai ter furação para cavilha, sem contar também os furos da dobradiça, então fica fácil para a gente identificar a peça. Essa da lateral mesmo tem também 2 furos, onde vai ser fixada a prateleira, então por esses meios eu consigo identificar qual que é a peça aqui. E o passo 2 finalizado, o nosso armário fica dessa forma. Uma dica importante, observe aqui, ó, tem furos da corrediça nesse canto e nesse canto aqui, então eu sei que essas peças vão fazer frente uma com a outra. Mesma coisa para fazer a fixação da prateleira. Eu olho onde tem a fixação dos parafusos e a outra do outro lado também tem a mesma fixação, então eu já sei que essas peças são de frente uma com a outra. Isso facilita na hora de separar e identificar as peças. E assim finalizou o passo número 2. Para dar início ao passo número 3, vamos fazer a fixação das cantoneiras utilizando o parafuso B. Será cantoneiras aqui em todas as peças que está fixada na nossa base do armário. Será 2 ali, 3 aqui, 2 em cada dessas aqui, mais 3 nessa daqui. Para iniciar o passo número 4, vou pegar as peças 9 e 10, que tem essas furações aqui em cima, para as cavilhas, e vou fazer a união igual acabamos de fazer aqui na base. Eu vou colocar as cavilhas aqui e vou usar para fazer a fixação com as chapinhas, igual fizemos na base do armário. E na peça número 10, um lado é tampado e no outro lado temos aqui os furos da cavilha, que vai encaixar com a peça número 9 que acabamos de montar ali. E para finalizar esse passo, eu faço a fixação das chapinhas com o parafuso B. Vamos dar início ao passo número 6. Vamos pegar a nossa peça 11, que é a parte do tampo do armário. Vamos fazer a fixação da peça 13, da peça 12, e vamos também fazer a fixação das peças 14 e unir com a peça 15. Vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Todo esse projeto aqui vai ser feito com o parafuso A. Todos os pontos de fixação aqui da nossa estrutura do armário vai ser feito com o parafuso A. Observem que na peça 11, temos esses furos para a cavilha. Vai fazer a mesma coisa que fizemos no passo anterior e na base do armário, porém daqui a pouco. Vamos primeiro subir as laterais e as prateleiras aqui. Já fiz a fixação da primeira lateral e observe que além dos furos do parafuso, vou ter o furo aqui da cavilha e na parte de cima vou ter mais um furo da cavilha também, que vai ser encaixada naquela parte de baixo que nós acabamos de montar. No passo 5, já montamos aqui a estrutura do armário. Olha só como está ficando.
E agora, para finalizar o passo 5, nós vamos fazer a fixação das peças laterais aqui, que são as peças 16, 17 e 18. Todas com parafuso A também. E na peça 16 aqui vamos fazer colocar a cavilha para fazer a fixação com a peça número 11, que é essa peça de baixo aqui. E aqui na peça 10 vamos fazer a fixação das cavilhas para unir com a outra peça que acabamos de montar. Agora eu pego a peça número 19, vamos fazer aqui o encaixe, vamos fazer a fixação dela com o parafuso A, aqui de baixo para cima, e depois fixar todas as prateleiras pela lateral. Depois da nossa estrutura montada, vou pegar agora aqui aquela peça que montamos no passo anterior, que fizemos a fixação com as chapinhas, e vou colocar aqui no teto do nosso armário. Vamos agora para o passo número 7, vamos fazer a união das duas partes que já montamos, a parte de cima e a parte de baixo que está logo ali atrás. Vou fazer o encaixe das cavilhas e fazer a fixação aqui das cantoneiras com o parafuso B. Com a parte de cima já encaixada na parte de baixo, vamos fazer agora a fixação das cantoneiras utilizando o parafuso B. Vamos dar início ao passo número 8 do nosso manual, onde vamos fazer a fixação do calço das dobradiças. Esse modelo em específico é feito através do parafuso com porca. Então, eu passo o parafuso de fora para dentro e na parte de dentro do móvel, com a porca, eu vou fazer a fixação. E vou repetir isso na parte de baixo da dobradiça e em todas as outras dobradiças aqui do nosso móvel. E após fazer a fixação dos dois parafusos, vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou repetir esse mesmo passo em todas as outras dobradiças do nosso armário. E ainda nesse passo, após finalizar aqui a fixação dos calços, vou colocar as corrediças também. Vou utilizar aqui a própria furação que a fábrica me manda, já marcado na peça, e vou fazer a fixação utilizando o parafuso B. E agora vamos dar início ao passo número 9. Vamos fazer a fixação do fundo. Observação aqui embaixo. Entre as chapas 20 e 20, temos aqui a utilização do perfil H. Vou mostrar para vocês no detalhe como funciona, mas é basicamente para fazer a união das chapas onde não tem prateleira para a gente bater o prego com a travinha. E no restante do armário vamos fazer a fixação utilizando o prego. E na união das chapas, prego com as travinhas. Após fixar a primeira parte do fundo, vou vir aqui com o perfil H, vou fazer o encaixe e com a outra placa eu faço o encaixe aqui dentro do perfil H. E agora eu faço a fixação dessa chapa também com pregos. E aqui onde acabou o perfil H, eu tenho uma prateleira. Então aqui eu vou fazer a fixação utilizando as travinhas e o prego. Após fazer a fixação do fundo, nosso armário ficou dessa maneira aqui. Observe que na união das chapas onde tem uma prateleira, a gente faz a fixação das travinhas. E onde não tinha prateleira, fizemos a fixação utilizando aqui o perfil H. Vamos iniciar o passo 10, que é a montagem das gavetas. Estou aqui com as duas laterais já e preciso passar a cola onde vai ser colocada a cavilha. Aqui é fundamental o uso da cola. Vou colocar a cola aqui para fazer a fixação das cavilhas. Após fazer a fixação das cavilhas, vou fixar aqui as cantoneiras, utilizando o parafuso B. Vou colocar duas em cada lateral. Aqui na tampa da gaveta também vou colocar cola nos furos que vão receber as cavilhas. Já coloquei a cola aqui na tampa das gavetas também, onde vai ser fixadas as cavilhas. E vou fazer a fixação das cantoneiras, utilizando o parafuso B. Aqui no contrafundo da gaveta temos o furo da cavilha e um furo do parafuso. Vamos fazer o encaixe da cavilha, depois fazer a fixação utilizando aqui o nosso parafuso A. Então aqui eu já fiz o encaixe das cavilhas e agora com o parafuso A eu faço a fixação. Na parte de trás da gaveta, vamos encaixar aqui
o fundo na cava que tem no tampo da gaveta e fazer a fixação com os pregos. E na lateral da gaveta, com o parafuso B, vamos fazer a fixação da corrediça. Para finalizar a nossa gaveta e já dar início ao passo 11 do nosso manual, vamos fazer a fixação do puxador, utilizando o parafuso J e o puxador. Vou fazer a fixação aqui de dentro para fora. E está finalizada a nossa gaveta. E ainda no passo 11, já vamos fazer a fixação das nossas dobradiças. Utilizando o parafuso B, vou fazer a fixação delas. Vou repetir esse mesmo passo em todas as outras portas. Para fazer a fixação do puxador, vou utilizar o parafuso J. Vou fazer um furo aqui na porta, na marcação onde já tem. Após fazer a furação, observe que o parafuso ponteou para o lado de cá. E agora venho com o puxador, faço o encaixe do puxador e faço a fixação. Está finalizada nossa porta. E para fazer a fixação da porta, vou encaixar aqui as nossas dobradiças no calço que está no armário e vou fazer o aperto do parafuso. Caso eu precise regular as portas, vou utilizar esse parafuso para trazer a porta mais próxima ou mais separada da outra porta. Esse parafuso aqui eu trago ela mais para dentro ou mais para fora. E esses dois aqui eu consigo erguer ou abaixar a porta. E após finalizar aqui a instalação das portas, vou fazer a fixação do bastão de PVC aqui no nosso armário. E aí ele fica dessa maneira. Feito isso, está finalizada a montagem do nosso armário. Espero ter ajudado e até a próxima.